Olá, nobre amigo, aqui é o Gabriel Cafetão. Eu estou numa missão familiar, estou viajando, estou resolvendo algumas questões com a minha família, com muitos parentes. E eu tirei um tempinho aqui para gravar uma mensagem muito especial para você. Provavelmente você já viu no YouTube algum canal, algum conteúdo de alguma maneira que fala sobre MGTOW. Talvez você já ouviu falar sobre PUA. Talvez você ouviu falar um falando mal do outro. Ultimamente tem se falado muito mal de PUA por conta do crescimento da comunidade de MGTOWs. Algo que eu vou revelar para você aqui é de alguém que está nessa vida de sedução e socialização a respeito de evolução e diversão masculina há muito tempo. Eu posso dizer que ativamente desde 2005, e aí você pode fazer as suas contas, não de um mero espectador que fica acompanhando videozinhos, não, de alguém que ativamente está fazendo algo para melhorar a sua vida, a sua habilidade em viver a boa vida, com mulheres, com relacionamentos, com ter muito sexo, com fazer dinheiro, negócios, socializar com pessoas e tudo isso daí. E o que tudo isso tem a ver com PUA e MGTOW? Eu vou te contar em primeira mão um pouco da minha experiência, da minha visão a respeito dessas coisas que provavelmente é muito original e provavelmente você não vai ver nada parecido em nenhum outro lugar. Então eu já quero que você mete o dedo no like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, pega esse vídeo e manda em algum grupo que você participa ou então manda pelo menos para uns 3 amigos seus. Então, presta atenção que a gente vai falar bastante sobre MGTOW, mas para chegar lá a gente precisa falar sobre o que começou primeiro. E eu vou explicar para você por que essas duas comunidades, tanto de PUAs e de MGTOWs, são tão parecidas mesmo que elas pareçam se odiar e de onde até que veio todo esse ódio. Então vamos voltar mais ou menos lá para o começo dos anos 2000. 20 anos atrás, como que era o mundo, como que era a vida? Quase que não havia internet, ninguém tinha celular na mão, conectado com o TikTok, com Facebook, com WhatsApp, não havia toda essa coisa. Quem é que tinha internet naquela época? Classe média, média alta, filhos de funcionários públicos ali, desde o ano 2000, 2001 até o ano 2005. Essas eram as pessoas que tinham acesso à internet. Então, nesse período do mundo, eu estou falando de Brasil e estou falando também dos Estados Unidos, o que começou a acontecer no começo dos anos 2000? Olha, haviam tantos nerds, os caras rejeitados, os caras desprezados na escola, que não pegavam ninguém. No mundo todo, como sempre houve, sempre vai haver. Mas algo muito mágico começou a acontecer. Existiam alguns fóruns em inglês que juntavam pessoas que queriam aprender a pegar mulher. Caras, como eu disse aqui, abandonados, rejeitados, excluídos do mundo todo, estavam ali nesses fóruns. Muitos, inclusive, caras brasileiros que sabiam inglês, porque, como eu disse, naquela época, quem usava a internet eram pessoas um pouco mais intelectualmente qualificadas. Eram caras que tinham uma classe melhor, classe social, que talvez estudou em escola particular. Então, não necessariamente caras ricos, mas caras de um pouco melhor nível do que agora, que a internet se massificou e praticamente quase todo mundo, mesmo pessoas muito baixa renda, de intelectualidade muito fraca, estão com acesso à internet. E a coisa mudou pra caramba, e a coisa virou povão, a coisa virou igual uma televisão, e é um outro assunto que eu quero falar com você aqui. Então, voltando ainda para 20 anos atrás, o começo dos anos 2000, haviam esses fóruns que caras do mundo todo se reuniam e ali ficavam discutindo técnicas, estratégias. Então, PUA, o que era isso? Começou a surgir esse nome para ser um pegador. Em português seria tipo isso, para se tornar um pegador, um cara que pega muita mulher. O começo dessa história existe nesse livro chamado The Game, Penetrando a Sociedade Secreta de Artistas da Sedução. O Jogo, existe essa tradução. Quando eu li esse livro,
Foi assim que ele saiu. Ele saiu em inglês no ano de 2005. Eu já participava, me sentia parte dessa comunidade de puas. No Brasil, por exemplo, já tinha um movimentozinho, claro que era muito pequeno, mas já haviam vários fóruns que participavam disso, com essas técnicas, com essas estratégias, muito antes do livro. O livro, tem gente que acha que o livro que criou tudo isso. Porra nenhuma. O livro só está falando de uma sociedade secreta, que não é porra de sociedade nenhuma secreta, simplesmente desses caras, desses nerds que se reuniam online. O que mudou de 20 anos? Porque tinham esses fóruns, mas as pessoas não se encontravam, era cada um na sua vidinha, um morava numa cidade, outro cara morava num país, outro em outro país, e ninguém se via. Alguns usavam uma técnica aqui, outra ali, arrumavam uma mulher e pronto, e acabou. Mas algo diferente aconteceu com personagens que talvez você já ouviu falar, caras como Mystery, Neil Strauss, o Tyler, que é o Owen Cook, e alguns personagens, alguns caras que na época eram completamente obcecados em pegar essas técnicas, essas estratégias e viver no mundo real. O grande acerto da comunidade Pua de 20 anos atrás, que é a base da comunidade Pua, foi o seguinte, presta bem atenção, anota isso, foi a grande descoberta e a grande revolução, que era assim, o mundo todo, assim como era naquela época, ainda pensa hoje, que é pensar o seguinte, o que faz pegar mulher é eu ser rico, é eu ter dinheiro. Então, quando eu tiver muito dinheiro, eu for famoso, as mulheres me atacarão e eu terei muitas mulheres. O que a comunidade Pua, a sua base, ensinou? Foi o seguinte, foi, cara, você não precisa esperar você ficar rico, você não precisa esperar você ficar famoso, você não precisa esperar você ficar todo bonitão. Você pode sim fazer essas coisas, mas você pode ser um cara que tem uma sedução ativa. Anota essa porra aí. Uma sedução ativa. Porque é tão irônico. Eu estou fazendo aqui, eu estou gravando isso, é tão especial. Eu preciso que você escuta até o final, que você comente, que você converse comigo aqui, comentando, que você mande isso para um amigo seu, compartilha nos grupos. Por quê? Porque eu sinto que o que a comunidade Pua veio para resolver, infelizmente, 20 anos se passaram, e os caras, mesmos aqueles que querem resolver essa situação, estou falando nem da população, do mundo, não, estou falando mesmo desse pequeno nicho de caras, eles não aprenderam, ela não resolveu, porque foi esquecido esse princípio básico, porque o mesmo erro do passado voltou a acontecer e quem trouxe isso de volta como uma grande cagada foi a comunidade MGTOW. Mas a gente já vai falar disso, vamos chegar lá. Então, voltando para o lance do grande acerto da comunidade Pua. Depois eu vou falar do grande acerto da comunidade MGTOW e o grande erro dela. O grande erro dela. Então, o grande acerto foi isso. Fala, cara, você não tem que esperar. Tudo bem, talvez você fique rico. Talvez você realmente vai ficar muito famoso. Talvez você vai ficar muito lindo, com corpão. Você pode treinar, você pode desenvolver essas coisas sim. Mas você não precisa esperar. Você pode desenvolver uma habilidade que Pua, sedução é uma habilidade. Então você pode ativamente ser um sedutor, ou seja, um cara que desenvolve uma personalidade, desenvolve um estilo de vida, uma maneira de interagir com mulher que vai fazer com que ela sinta atração por você. E é nessa sensação de atração que você desenvolve através da interação que vai fazer com que ela transe com você. E aí foda-se, aí você nem precisa ser rico, você nem precisa de nada. Se for tudo bem, mas se não for, foda-se. Você não precisa. E esse foi o grande acerto da comunidade Pua. Caras ao redor do mundo começaram a frequentar um lugar e até foi chamado isso nesse livro, O Jogo, que conta essa história, conta um pedacinho dessa história, que vai falar sobre o Projeto Hollywood. O que era o Projeto Hollywood? É uma casa que o Mystery, que é um Pua, um mestre Pua, ele foi em Hollywood e alugou, e aí começou a levar alunos para morar com ele ali, para eles poderem ir para a balada. Então a comunidade Pua naquela época era totalmente baseada em balada, em sedução noturna. Era uma vida de ir para a balada, ficar chegando em mulher, interagindo com mulher para poder comer elas. Sedução, então, naquele momento do Pua, era totalmente focado
nesse pedacinho, achava que sedução era basicamente isso. Então, houveram muitos acertos e muitos erros na comunidade Pua. Na época, como sempre, as pessoas doutrinam-se demais e não têm uma visão ampla. E aquilo que todo mundo está fazendo naquele momento, todo mundo acha que é só aquilo que existe e nada mais. A mesma coisa acontece hoje na comunidade de MGTOWs. Eles não veem ao redor direito, eles olham de forma míope. Então o que acontecia aqui? Tínhamos um bando, poucos caras na verdade, saindo do meio do nada, de cidades de todo canto que você possa pensar, indo então para Hollywood, indo lá para Los Angeles, para poder estudar, passar um mês, passar uma semana, passar 3 dias, fazendo treinamento diretamente com alguns mestres Pua, como o Mystery, por exemplo. E para poder aprender, chegar em mulher, interagir com mulher. A comunidade Pua era basicamente isso daí. Daí veio esse livro. O que aconteceu? Infelizmente, como qualquer coisa que está sendo ensinada, os nerds vão ler aquilo e 95% pelo menos só vão ler sobre aquilo, ver os vidinhos e ninguém vai fazer porra nenhuma. Vamos ser honestos, a maioria dos caras que vêm sobre qualquer conteúdo sobre sedução, eles nunca farão absolutamente nada com esse conhecimento. Eles simplesmente leem aquilo ou veem aquele videozinho ali, entra por um ouvido, sai pelo outro, nunca colocam nada em prática e depois ainda tem a capacidade de reclamar que não funciona. Ao longo então dos anos 2000 até o ano 2010, foi se acumulando muito cara frustrado, muito cara de saco cheio da comunidade Pua. Por quê? A comunidade Pua mostrava várias soluções, várias coisas a ser feitas, mas esses caras não faziam. Imagina um cara que é gordo. E aí ele vê um monte de artigos, na época era muito baseado em texto, não tinha ainda tão forte o YouTube foi surgido algo como 2005, 2006, na época quase não tinha vídeo sobre isso, então era tudo baseado em artigos e textos nesses fóruns, PDFs no máximo. Então a galera lia, era fracassada, pouca gente tinha resultado, pouca gente aplicava, pouca gente saía, porque é assustador. Imagina um cara que é nerdzão mesmo, ele nunca interagiu com ninguém, ele sempre sofreu bullying e agora do nada ele tem que ir pra balada. Porra, vamos falar a verdade, é muito assustador. Então com o tempo tínhamos milhares de caras frustrados, cansados de ver táticas, outros caras relatando resultados e eles porra nenhuma. Foi aí que pouco a pouco um novo movimento começou a surgir, que se deu o nome de MGTOW. A partir do ano de 2010, a comunidade Pua simplesmente morre. O mundo muda muito e aquela comunidadezinha, ela era muito pautada só disso, de achar que sedução é só balada, ir para balada e ficar chegando em mulher. Claro que nesse meio tempo houveram movimentos, como você ir para uma rua, o tal do day game, que é você poder ir na rua e ficar chegando e abordando mulher. Então a grande descoberta da comunidade Pua foi você descobrir que você pode chegar em mulher e seduzir ela, cara. Mas também, ao mesmo tempo, o grande erro e o grande fracasso da comunidade Pua foi esse, porque os caras eles focam a vida deles em ficar chegando e abordando mulher. Qual que é um caminho muito mais produtivo que hoje, tantos anos e anos depois que eu vivo essa vida, eu posso recomendar para você? Que ao invés de você ser um cara focado em abordar, em chegar em mulher, é muito mais útil que você seja um cara focado em passar o seu tempo com a mulher. Ou seja, você conhece a mulher em vários ambientes, tanto faz. Pode ser em mídia social, pode ser que você conheceu mulher por aplicativo, não importa, isso aí realmente tanto faz o local que você a conheceu. Mas o seu papel agora é fazer com que essa mulher venha conhecer você e o seu foco então é em fazer passeio em casal, chamar essa mulher para vir viver com você. Sei fazer um passeio, uma atividade, conhecer alguma coisa e transar pra caralho. Ao invés de ser o cara que é abordador, que só fica abordando mulher, seja o cara então que tem uma mulher do seu lado para fazer passeio com você. E cada vez uma diferente ou não, há várias e várias maneiras.
E você pode assistir uma série minha, eu vou colocar o link aqui debaixo desse vídeo. Eu fiz uma série que se chama Evolução da Personalidade e do Estilo de Vida. Ali tem 7 estilos de vida diferentes que você pode viver qualquer um deles, que vale muito a pena. Então assista lá essa série. Então agora eu vou voltar aqui, eu quero te falar um pouco sobre a comunidade MGTOW. A comunidade MGTOW, ela nasce de uma grande frustração, de um bando de caras, de milhares de caras ao redor do mundo que estão muito frustrados com a comunidade PUA. Não exatamente pelos erros da comunidade PUA, porque a comunidade PUA fez muitos erros. Um outro erro que eu posso te dizer é que por muito tempo, ali no começo, na década inteira passada, eles foram muito focados em rotina. Então o que eram as rotinas? Os caras, eles decoravam uma historinha, uma frase, e pensavam assim, cara, tudo que eu tenho que fazer para seduzir uma mulher é ficar decorando historinhas de algum mestre PUA e repetir isso aqui como se eu fosse um papagaio para a mulher e pronto, é isso que vai fazer ela se sentir seduzida por mim. E olha, isso até funciona, tá? Você decorar umas historinhas legais, ter um monte de conteúdo para poder cuspir em cima de uma mulher, mas isso cria tanto problema, isso cria tanta dificuldade que é como se você pegar uma criança, ao invés de você ensinar ela a andar, você dá uma muleta para ela e ela nunca tirar essa muleta, ela só andar de muleta ou ela só andar de cadeira de roda. Dá para entender a limitação que você cria numa pessoa? Então você acaba nunca ensinando ela a andar de fato, você acaba atrapalhando. Então esse lance de rotina mais atrapalhou do que ajudou, uma grande desgraça. Eu entrei nisso também, eu me perdi nisso também. E para mim depois me desenvolver como alguém que tem assunto infinito, que posso conversar sobre o que eu quiser e nunca acabar um assunto com uma mulher, por exemplo, demorou muito mais. Por quê? Porque eu estava me treinado nessa porcaria de rotina. Então a comunidade PUA teve muito erro, fez muita besteira, a galera estava aprendendo ainda, mesmo os que eram mestre PUAs eram muito limitados, essa é a grande verdade. Eles eram muito míopes, tinham uma visão muito pequena, cada um olhava só um pedacinho daquilo que meio que sabia. Mas no geral foi uma grande contribuição, eu tenho uma grande gratidão de ter descoberto esse movimento, ter estudado tudo que eu pude, mas principalmente ter vivido na prática todos esses anos e descoberto os meus próprios caminhos e não ter que ficar seguindo ninguém. Eu aprendi com muita gente, mas eu não aprendi com nem 1% do que eu aprendi com as minhas próprias experiências. Para finalizar então, toda essa frustração, todos esses caras fracassados que nunca tinham comido mulher, nunca tinham seduzido, mesmo tendo gastado muitas horas estudando esses materiais de PUA. Por quê? Porque eles nunca faziam nada, e eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque é tão fácil culpar, então os caras culpam a comunidade PUA, que não sei o que, blá 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 blá, quando na verdade eles não fizeram porra nenhuma. Você pode ter todos os conhecimentos sobre nutrição e sobre musculação. Se você não treina, se você não se alimenta bem, você sempre vai ser o cara gordo, você nunca vai mudar o seu corpo. Na comunidade PUA é a mesma coisa, você pode passar 10 anos estudando tudo. Se você não executa todo dia, se você não tem uma execução no mínimo semanal, cara, você nunca vai mudar a sua vida. Você sempre vai continuar pobretão de sexo, sempre vai continuar sem mulher gostosa na sua vida, sempre vai continuar isolado, solitário, sem amigos, sem dinheiro. É isso, simplesmente assim. Você quer mudar o seu estilo de vida, você precisa implementar, você precisa executar, você precisa de acompanhamento. Eu vejo tantos caras que eles se recusam a investir, por exemplo, em aprendizado, porque eles acham que eles podem fazer sozinho, mas eu vejo que depois de 5 anos a vida deles é uma merda. É por isso que na minha mentoria individual, por exemplo, eu consigo em 30 dias fazer um cara evoluir mais em 30 dias e começar a ter resultado do que ele passou nos últimos 5 anos tentando fazer sozinho, porque agora, com o meu acompanhamento, com a minha orientação, eu consigo fazer ele resolver aquelas coisas que em 5 anos sozinho ele não conseguiu resolver. Agora, qual foi o grande acerto da comunidade MGTOW? A comunidade PUA estava infestada em tantos problemas, os caras se tornaram tão obcecados. Lembra daquilo que eu falei? Que foi algo revolucionário? Quando os PUAs perceberam, cara, a gente não precisa ficar rico para poder pegar um monte de mulher, é só desenvolver uma habilidade.
A galera levou isso ao pé da letra demais, muita gente ficou tão obcecada com só isso que esqueceu a vida. Então chegou a comunidade MGTOW que revolucionou e disse o seguinte, quer saber, cara? Foda-se mulher, esquece mulher. Olha, a comunidade MGTOW ela fez o oposto do que a comunidade PUA fez. Ela levou de volta os caras lá para aquele começo onde todo mundo achava, como a sociedade diz, que se precisa de todas essas coisas primeiro. Então, de certa forma, ao mesmo tempo que foi uma revolução, foi um atraso também. Foi uma grande maldição, que é o que está viral aí, vai durar muito tempo ainda para tirar essa baboseira da cabeça da galera. Porque está todo mundo hipnotizado nessa ideia de esqueça mulher, esqueça sexo, você não precisa disso, foca na sua vida só, como se mulher não fosse parte da sua vida. Então a comunidade MGTOW ela revolucionou para trazer de volta um pouco de algo que as pessoas tinham levado a sério demais, esquecido outras áreas da vida. A comunidade MGTOW veio para falar, cara, foda-se mulher, esquece isso, vai estudar, passa num concurso, ou vai montar seu negócio, faz dinheiro então, cuida do teu corpo, que aí quando você tiver essas coisas, aí mulher vai vir automático para você. Então parte disso é verdade e foi um grande acerto, trouxe de volta um pouco dessa raiz aí de resolução, mas ao mesmo tempo criou vários problemas. Criou agora uma massa de caras que simplesmente estão ok, talvez até melhorando a vida financeira deles, talvez estão até ok, melhorando o físico deles, mas são caras que continuam uns bosta com mulher. E eu que vivo, tá? Eu que vivo experiências insanas há tanto tempo, eu posso te garantir, cara. Os caras mais cornos, os caras que são traídos pelas mulheres deles, são esses caras que eles não têm poder erótico. Esse é o grande erro da comunidade MGTOW. É a falta de desenvolver o poder erótico, porque ele acha que ele vai resolver toda essa questão de sedução, não resolvendo a sedução. Ele pensa assim, eu vou resolver meu problema com dinheiro, vou resolver meu problema da minha aparência e pronto, e está tudo resolvido. E não é, definitivamente é óbvio que ajuda, mas não resolve tudo. Eu estou cansado de ver caras muito bonitos, caras com uma boa grana que ganham muito bem, serem cornos o tempo todo no namoro deles, no casamento deles. Eles só são usados. Então se você é um cara que se recusa a trabalhar na sua habilidade de sedução, ao modo de interagir com mulher, se você se recusa a evoluir nessa área, cara, sinto muito. Quando você começar a namorar, você vai ser corno. Quando você começar a ter relacionamento, e a maioria dos caras são muito iludidos, achando que nunca mais vão ter, mas aí passa um tempinho, ele arruma alguma bonitinha e pronto, e agora ele tem dinheiro, ele abandona esse papo de comunidade MGTOW, ele nunca mais vê nada sobre isso, ou até vê uma coisinha ou outra, mas ele tá lá se fudendo na vida particular dele e você nem fica sabendo, simplesmente porque ele não divulga isso. Ele está vivendo a vida dele, mas agora ele só está sendo literalmente usado e abusado por causa que ele não teve um desenvolvimento sobre isso. E aí? E agora? Ele não foi treinado, porque a coisa que ele aprendeu a fazer é fazer o dinheiro dele e no máximo desenvolver o corpo dele, mas ele não sabe lidar com a natureza feminina de verdade, de um modo que funcione, de um modo que dá certo. A comunidade PUA também não foi boa nisso, ela foi péssima nisso. Porque a comunidade PUA era totalmente focada só naqueles primeiros minutinhos. Eram de caras que eram abordadores de mulheres, como eu falei, só em chegar em mulher. Então, eram muito bons nos primeiros minutinhos, mas e como é que você lida com mulher a longo prazo? O que você faz? E aí chega um bando de caras que não sabem nada, revoltados, que é a comunidade MGTOW, e acha que isso não pode ser resolvido. Eu posso te afirmar com toda certeza. Existe como você viver uma vida, que eu chamo de a boa vida, cheio de mulheres, ou cheio de uma mulher em especial, que seja lucrativa para você. Tá aqui um outro ponto muito interessante. Muito cara acha que namoro e casamento é uma merda, quando isso na verdade é um grande engano. Eu tô cansado de ver caras
que ganharam muito dinheiro só porque casaram. Tô cansado de ver caras que, por exemplo, se casaram com uma mulher e escolheram tão bem que o sogro deles, cara, foi lá e comprou metade de uma terra para eles, metade de uma fazenda. Tô cansado de conhecer caras assim que enricaram depois por causa de uma mulher, tá? Não é um ou outro, não. Por quê? Porque souberam escolher. Provavelmente tiveram sorte, na época nem sabiam direito, mas você saber escolher a mulher com que você vai se relacionar a longo prazo pode te tornar um cara rico. Isso é fato. Mulheres que ganham dinheiro e trazem esse dinheiro para você, ou mulher que ela nem ganha o dinheiro, mas é através dela, talvez através de algo que ela fez, ou uma indicação dela, ou através do acesso do pai dela, que é bem de vida, enfim. Há tantas possibilidades que você nem imagina. Agora, fora relacionamento monogâmico com uma só, existem maneiras muito lucrativas também. Você, por exemplo, como um garanhão, pode ser alguém que come um monte de mulher e você não gasta dinheiro nenhum com mulher. Tá todo mundo condicionado achando que mulher é só alguém para sugar, porque você é trouxa. Quando você aprende a fazer isso, as coisas mudam. Você não precisa mais ser um cara sozinho, solitário, se esconder de todo mundo, sem sexo, sem mulher, sem nada. Você pode utilizar sedução e socialização para viver a boa vida. Eu vou deixar o link aqui debaixo desse vídeo. Clica em gostei, se inscreve nesse canal, manda esse vídeo para um amigo seu, comenta para mim o que você achou. Pode tirar suas dúvidas aqui, nós falamos de tantos assuntos. Eu quero deixar claro que a comunidade, tanto a PUA quanto a MGTOW, eu acho elas tanto positivas como que agregaram quem aprendeu, quem conseguiu pegar as joias de ambas essas comunidades, com certeza consegue melhorar de vida, porque ambas têm joias, mas ambas também estão cheios de erva daninha, estão cheios de veneno e coisas que podem apodrecer a sua vida, tanto a comunidade PUA quanto a comunidade MGTOW. E você tem que tomar cuidado para não entrar e não beber esses venenos e fuder e apodrecer a sua alma, tá bom? Eu sou o Gabriel Cafetão, estou aqui para te ajudar a se tornar um cara mais desejado, mais admirado pelas mulheres, para você poder viver a boa vida que você merece e que você precisa parar de aceitar uma vidinha medíocre de merda. Olha, foi um prazer, um grande abraço. Eu estava passeando aqui pelo campo, não sei os barulhos que vão ter aqui. Espero que esse áudio fique bom para você, que você consiga reescutar de novo, que eu compartilhei muita coisa. Esse grande acerto, então, da comunidade MGTOW é que você possa sim cuidar da sua vida, evoluir suas áreas, mas eu discordo totalmente quando eles falam para você esquecer sexo, esquecer mulher, porque eu na prática vejo quando um homem passa mais de 15 dias sem uma conexão física profunda com uma fêmea gostosa, olha, você perde testosterona, ou seja, você perde seu instinto masculino, você diminui sua autoestima, você diminui a sua felicidade, o seu prazer na vida. Então, se eu pudesse recomendar uma única coisa para o homem, se eu fosse morrer agora, eu pudesse recomendar uma única coisa para o homem, era, cara, faça sexo completo. Faça sexo completo com mulheres pelo menos uma vez por semana, porque isso é um santo remédio milagroso que vai te deixar mais masculino, com mais autoestima, com mais bem-estar, com mais saúde mental e com mais saúde física. Não coma puta para dar só uma metidinha falsa, não. Conheça uma mulher, conversa com ela, se divirta, brinque, se divirta na porra da sedução, se divirta como eu amo. Eu não posso ficar sem, que me faz tanta falta, para mim é tão gostoso, tão prazeroso. Se você não gosta de seduzir mulher porque você faz tudo errado, quando você aprender isso vai se tornar viciante para você. Então toda semana conheça uma nova mulher, ou então com a tua mesma, saia com ela, faça um passeio que seja aventureiro, que seja divertido e faça um sexo profundo, se dedica a isso, a algo que você não seja só uma metidinha, mas que tenha beijo, que tenha pegada, que tenha carícia, que tenha selvageria, enfim, vários elementos, mas isso é papo para outro dia. Saudade de você, um grande abraço então, e é isso. E é isso aí. Eu recomendo, cara, que se você quer resolver essa área da sua vida, entre em contato comigo no meu WhatsApp. Eu tenho uma mentoria individual de 30 dias. E quem sabe a gente pode trabalhar juntos
e resolver isso. Entre em contato comigo, escreve lá, mentoria individual no meu WhatsApp, que a gente vai conversar. Abraço.